Luiz Ernesto Lacombe, aqui no Rio, passou pela Band e pela Rede Manchete. Quando surgiu a possibilidade de se mudar para Florianópolis, contratado pela RBS-TV, afiliada à Rede Globo, ele chegou como repórter e virou apresentador. Esportista, teve a oportunidade de apresentar o Esporte Espetacular durante 7 anos no seu retorno ao Rio de Janeiro. Também escritor, Lacombe já escreveu vários livros. Confira aqui na TV Faixa o que o jornalista formado pela faculdade nos contou. Agradeço ao EP pelo apoio que nos dá, agradeço ao CPP, ao pessoal da infraestrutura aqui da faculdade. Os eventos são realizados pela coordenação de jornalismo, mas sem o apoio dos outros setores é impossível que a gente consiga realizar, né, tudo que a gente faz aqui. Essa semana está sendo uma semana bastante interessante, né? Nós tivemos aqui na segunda-feira a Marisa Tavares, que foi diretora da CBN durante muitos anos. Foi bem interessante, proveitoso. Quem veio na segunda-feira à noite? Ontem, Silvana Ramiro, egressa da faixa, né? Foi nossa aluna que Botafogo esteve lá em Noé, falando com os alunos, foi um sucesso total. Silvana, apresentadora do Bom Dia Rio, acho que todos sabem, né? E hoje a gente tem aqui também o Lacombe, presidente Lacombe, que não precisaria de apresentações, mas não tem como dizer, né? Ele é formado pela faixa também. E a gente estava conversando aqui, a gente entrou no mesmo ano na faculdade, mas acho que a gente devia estudar em turnos diferentes, né? Eu estava de manhã e tarde de noite. Eu estava... Eu também 2 anos e meio. Pois é, ele fez a jato. Eu já tinha feito outras faculdades. Ele conseguiu aproveitar. Eu entrei em 87, mas eu só comecei a estudar em 89. Eu saí, em 89 eu saí. Eu estava de tarde, depois que eu passei para a noite. Mas ele tem, enfim, 29 anos de experiência em televisão, né? Começou muito cedo, né? 20 eu faço 51 daqui a pouco. 20 de Rede Globo. Foi apresentador e editor executivo dos blocos de esporte no Bom Dia Brasil, foi apresentador do Esporte Espetacular, 14 anos dedicado ao jornalismo esportivo e 15 participando de coberturas de várias editorias. Acho que ele vai ter a oportunidade de contar tudo que ele já fez, então eu acho que não tem muito o que falar aqui não, quem tem que falar é o Lacombe. Você. Pessoal, bom dia. É sempre assim muito emocionante para mim voltar à faixa. Me formei já tem quase 30 anos aqui, mas é sempre que eu venho, nem sei quantas vezes já estive aqui, mas depois formado 4 ou 5 vezes, e é sempre uma emoção muito especial. Eu considerava esses encontros, quando eu era aluno aqui, quando alguém do mercado de trabalho nativo vinha, eu ficava muito animado, eu sempre tentava participar e tirar o máximo de informações possível daquele profissional que estava ali diante de mim. Eu espero poder contribuir de alguma maneira com a carreira, com os caminhos que vocês pretendem seguir. A minha ideia hoje aqui é falar da minha carreira, tentando mostrar para vocês como é que foi a evolução de apresentação em televisão. Desde os primórdios da televisão até hoje, mudou e mudou muito. Então, a gente tinha... Quando eu cheguei à televisão, em 88, eu era aluno aqui da faixa, e estava contando para o Natan agora há pouco que eu nunca pensei em fazer jornalismo, não sei quanto a vocês, assim, eu queria, na verdade, fazer letras, eu queria ser escritor, eu tenho 4 livros publicados, mas eu considerava que eram carreiras excludentes, ou era escritor ou era jornalista, uma grande bobagem. Mas não tive coragem de dizer para o meu pai que eu queria fazer letras. Ele era um jovem executivo de grandes empresas, da Fundação Getúlio Vargas, e meio que me obrigou, meio que me pressionou a um ponto em que eu, de repente, me vi matriculado em estatística na UERJ de manhã e processamento de dados, o TI, hoje, na PUC, tarde e noite. Então, minha vida durante 2 anos foi essa, acordar de manhã, ir para a UERJ, no Maracanã, ficar olhando para um quadro azul cheio de fórmulas, sem entender absolutamente nada daquilo, cálculo integral, álgebra linear. O que estou fazendo aqui, eu pensava o tempo inteiro. E, à noite, processamento de dados, que era menos ruim, não me incomodava tanto, mas também sabia que não era minha. Mas o meu pai cismava com isso, eu tinha que fazer aquela carreira, da carreira do futuro. Acabei entrando nessa. Quando eu resolvi dizer para ele que eu queria ser escritor, meu avô materno, Américo Jacobino Lacombe, foi um historiador muito conhecido, imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu cresci na biblioteca dele, imagina, com 20 mil volumes. Era o 3º andar da casa em Botafogo inteiro, do chão até o teto, 2 fileiras de livros. Então, eu cresci no meio de livros.
e tinha essa vontade de ser escritor, de estudar letras, literatura brasileira. Quando eu resolvi dizer isso na cara do meu pai, ele falou, tá maluco, você está louco. Imagina, um executivo, um cara de mercado, um mundo corporativo, não admitia de jeito nenhum ter um filho formado em letras, professor ou pesquisador ou coisa desse tipo. Então, ele vira para mim e fala, se você quer escrever, faça jornalismo. Aí, para não levar aquela discussão muito adiante, eu falei, beleza, vou tentar. E eu me lembro que ele ficou muito chateado, porque o período até o vestibular da faixa, faltavam uns 6 ou 7 meses, e ele queria que eu estudasse para o vestibular da faixa. Mas eu já estava fora você já se formou no 2º grau, na época 2º grau no ensino médio, há muito tempo, você precisa relembrar algumas coisas. Eu falei, pai, não preciso. Vestibular de meio do ano da faixa, eu não estudei no São Vicente de Paulo minha vida inteira, um colégio que prepara muito bem para isso. E ele passou 6 meses, ele ficou sem falar comigo, porque eu não estudava, não toquei, eu ia para a praia, ia para a academia, eu me diverti durante 6 meses. E me lembro até hoje, ele tomando café de manhã, toca o telefone, não havia celular, o pessoal são muito velho, telefone fixo. Eu fui atender na sala de jantar, ficava o telefone, era um no quarto do meu pai, a extensão, na sala de jantar. Não tinha assim, esse mundo de telefone, não. E aí atendo, era um amigo meu que também tinha feito vestibular, me dando a notícia, olha, você passou. Eu falei, passei, meu pai tomando café, ele já... passei. Em 2º lugar, meu pai já... E aí comecei a faculdade de jornalismo meio sem saber o que esperar, mas pensando o tempo inteiro em trabalhar com impresso. Queria escrever, né? Isso disso, né? Revista e jornal. Mas aí tinha um colega de faculdade, Marcelo Mendes, já estava estagiando da Bandeirantes na época, TV Bandeirantes aqui em Botafogo, e começou a me encher o saco. Falei, poxa, você tem uma cara boa, uma voz boa, por que você não vai lá, abriu inscrição para estágio na Bandeirantes, vai lá se inscrever? Eu falei, não, eu quero impresso, não quero. Vou esperar o estágio do Globo, eu só posso fazer quando tiver no período tal, acho que era 6º período na época. Não estou interessado. Ele tanto me encheu e se juntou com um professor nosso de diagramação, que também cismou de, não, você tem que trabalhar em televisão, tem que trabalhar em televisão. Eu falei, beleza. Tanto encheu que eu fui lá, me inscrevi, fiz a seleção e passei. E comecei assim, vou ficar 3 meses, vou ficar 6 meses, e depois eu me encaminho para o que eu realmente quero. E já são 29 anos. Quando eu cheguei à televisão, a gente tinha uma transição. Os primeiros apresentadores de televisão, não havia televisão no Brasil. Então, quem assume o lugar dos apresentadores, quando a televisão surge, quando os telejornais surgem, são os locutores de rádio. Eram locutores, eles não eram jornalistas, eram radialistas. Né? E não havia mulheres. Eu dei uma entrevista sobre, eu detesto essa palavra, mas o empoderamento feminino. E o que dava credibilidade na época no rádio era uma voz grave, postada. Então as mulheres estavam fora disso. E quando surgiu a televisão, é o pessoal de rádio que sai das rádios e vai assumir a posição de apresentador. E eles são apresentadores. Eles absolutamente não se envolviam com o fechamento do jornal. O máximo que eles faziam era dar uma olhadinha nas páginas, né? Páginas datilografadas, já não tinha computador, obviamente, não tinha nada eletrônico. Então, são locutores que assumem essa posição e não se envolvem com nada. Raramente se envolvem. No máximo dão uma lidinha no que vou falar um pouco antes. São extremamente sérios, extremamente formais, totalmente isentos. Eles não demonstram nenhuma expressão facial que possa indicar uma opinião, nada. Eles são aquelas pessoas sérias de voz grossa, impostada, grave e nada além disso. Espero que Cid Moreira e companhia não me ouçam. Mas era isso. Então, quando chega uma geração antes de mim, chega à televisão, o pessoal, a primeira turma que sai da faculdade de jornalismo e chega à televisão, eles chegam de um jeito diferente. Demora um tempo até que eles consigam chegar à apresentação. Quando o jornalista chega à apresentação de um telejornal, ele chega com um modelo um pouco diferente, mas muito próximo daquele modelo trazido pelos locutores de rádio. A gente continuava sendo isento, não podendo ter opinião, comentários, improvisos, nem pensar, você lia um TP, né? Mas a diferença era, a gente participava do fechamento do jornal. Então você chegava com muito mais antecedência do que um apresentador daqueles antigos pessoal de rádio, e você participava o tempo inteiro. Você participava das reuniões de produção, então você tinha uma noção do que o teu jornal ia exibir no dia seguinte.
Você participava do fechamento de maneira que você percorria as ilhas de edição para você acompanhar as matérias que estavam sendo editadas. Quer dizer, quando você ia para o estúdio, ainda que você não tivesse muita liberdade de dar a sua opinião, né, de se colocar, de fazer improviso, de amarrar, de ser um pouquinho mais informal, um pouquinho mais coloquial, você tinha uma bagagem maior do que o pessoal de rádio, que era totalmente isento, inclusive quanto ao conteúdo do jornal. Então surge esse apresentador, que é o apresentador jornalista, mas ainda não tem uma função nem de editor executivo, nem de editor-chefe. Ele é, no máximo, editor e apresentador. E aí a gente continua progredindo. E aí a gente chega ao editor-apresentador, editor executivo. Então você vai ter um editor-chefe e o segundo, né, na linha de comando do telejornal, é o apresentador. É o editor executivo, apresentador. E aí as coisas começam a mudar um pouquinho. A gente começa a ter um pouquinho mais de liberdade para fazer uma amarraçãozinha de improviso. Terminou um VT, você já tinha um pouquinho de liberdade como editor executivo de fazer uma contextualização ou de fazer uma amarraçãozinha qualquer de improviso e chamar o próximo VT lendo o TP. Quer dizer, o jornalista começa a se mostrar também como apresentador. E eu assumo essa função. Então, da Bandeirantes, quando eu assumi, eu cheguei a Bandeirantes em 88, aos 22 anos de idade, e vocês imaginem, com 23, eu virei apresentador do Jornal do Rio. E nós tínhamos lá um diretor que cismava comigo, e ele achava que porque eu era bonitinho, e tinha uma voz boa, eu tinha que ser apresentador aos 23 anos. Eu tinha total noção de que não era o caminho. Se alguém aqui pensa em trabalhar com apresentação especificamente, tentem imaginar que o apresentador não se forma tão rapidamente. O apresentador ele tem que ter uma noção do todo. Ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de captação de imagem, de edição de imagem, de edição de texto, de fechamento. Ele tem que ter uma ótima noção de produção de pauta. Ele não é um ser assim, solto. Ele tem que ter uma bagagem muito grande. E comecei a ter problemas na Bandeirantes por causa disso. Porque eu queria ser repórter. Queria ser editor antes de ser apresentador. E esse diretor não deixava. Não deixava. Então eu fiquei 2 anos nesse esquema apresentador-editor, acompanhando muito ali o fechamento, o jornal, acompanhando as reuniões de produção, mas com limitação para fazer reportagem, com limitação para algumas outras funções que eu achava importante ter para a minha formação de apresentador. E nesse período, a Alice Maria, que foi quem montou a Central Grupo de Jornalismo, junto com a Armando Nogueira, ela tinha saído da TV Globo e tinha ido para a Manchete, que era uma emissora que estava surgindo com muita força e tal. Então, diante da dificuldade que eu tinha de fazer com que esse diretor da Bandeirantes entendesse que o meu processo de formação passava por algo mais do que simplesmente chegar, acompanhar o fechamento e ir para o estúdio, eu queria ir para a rua, eu queria ter uma noção um pouco mais ampla, eu fui a Alice Maria, bati na porta da Manchete, uma fita, uma tique, um troço desse tamanho, assim, com algumas materinhas minhas, e ela me recebeu super bem e me contratou um mês depois. E digo, olha, tem uma vaga para você, vem para cá. Então na Manchete foi onde eu me desenvolvi mais como repórter. Eu passei, a minha sina, assim, eu sempre, nas emissoras por onde eu passei, eu sempre comecei como repórter e sempre terminei como apresentador. Aconteceu o mesmo na Manchete. Mas lá eu consegui equilibrar mais a minha função. Então na Manchete foi a primeira vez que eu assumi como editor executivo. Eu era repórter, fui repórter durante um ano, depois passei a repórter especial de um programa que foi montado na época, apresentado pelo Renato Machado, chamava-se Noite e Dia. Tem alguma coisa na internet, é muito divertido de ver de vez em quando. Tinha o Jô Soares 11h30, o Jô tinha saído da Globo, tinha ido para o SBT, tinha o Jô Soares 11h30, que era o programa de entrevista, primeiro de entrevista que ele teve, depois os programas humorísticos todos que ele fez. E o Renato Machado pensou no programa para competir com o Jô Soares. Então eu era repórter especial desse programa. Fazia as matérias de cultura e comportamento, e a Sônia Pompeu fazia as matérias de política e economia. Era um pouco diferente do Jô Soares 11h30, porque o Renato Machado sempre recebia um entrevistado, então ele exibia uma reportagem sobre o assunto de que eles iam tratar antes, feita ou por mim ou pela Sônia, e depois a entrevista era feita. Depois desse repórter especial, eu finalmente voltei a ser, depois de quase 2 anos como repórter apenas, né, apresentando eventualmente, um stand-by, fim de semana, eu voltei a ser apresentador do Rio Manchete, que é o jornal local da Manchete. E aí já com uma função de editor executivo. Então você tem primeiro o apresentador locutor de rádio, depois você tem o editor apresentador, quer dizer, um editor
que acompanha o fechamento, que não é exatamente um editor de texto, mas tem uma função de editor de texto, que fica ali dando um apoio. E aí você vai para uma terceira etapa, que é o editor executivo. Então eu estava abaixo apenas da editora-chefe, né, e participava ativamente do fechamento e eventualmente fazia reportagens especiais que eu mesmo chamava no estúdio. Mas aí, infelizmente, a Manchete, vocês, a maioria bem mais nova que eu, mas a Manchete foi uma emissora que teve uma ascensão muito rápida e uma queda também muito rápida. A Manchete, quando lançou uma novela chamada Pantanal, foi algo assim inacreditável. Foi a primeira vez na história em que a Globo realmente ficou receosa e preocupada com a queda de audiência. Para vocês terem uma ideia, Pantanal era exibido no que seria hoje o horário da novela das 9, depois do Jornal da Manchete, que seria o Jornal Nacional da Manchete, né? Só que teve a capacidade de puxar a audiência desde o jornal local que eu apresentava. Então, no jornal local dava 14 pontos. 14 pontos hoje em dia é uma audiência absurda, né, gente? Na época não era tanto assim. Mas para a Manchete era muito. As outras emissoras davam 2, 3, 4 pontos no máximo. Então a gente tinha 14 pontos de audiência no jornal local. O Jornal da Manchete, que estava mais próximo de Pantanal, já chegava ali a 20, 21. Quando entrava Pantanal, ia 30, 32, às vezes batia a Globo. Era um negócio de maluco. Mas, infelizmente, entrou tanto dinheiro que eu acho que perderam a mão, houve muito desvio. Não vou ficar me aprofundando na crise da Manchete, mas eu comecei a ficar numa situação muito complicada. A gente começou a ter atraso de pagamento, isso já em 1991, 92. Ficou muito complicado. Eu fiquei 4 meses sem receber salário, a gente fez greve, foi uma situação bem difícil. E nisso uma amiga minha da Manchete, que era repórter da Manchete, tinha ido passar umas férias em Florianópolis, tinha apaixonado por um cara que por acaso era cinegrafista da RBS TV, da afiliada da Globo de Florianópolis, e apaixonada por esse cara, ela pediu demissão da Manchete, também sem salário, sem receber salário, não teve muita preocupação com isso, e se mandou para lá. Né? E ficava me ligando direto, virou subchefe de reportagem da RBS TV, e começou a me ligar direto, olha, pô, como é que tá a situação aí? Vem pra cá, por que você não vem pra cá? E tanto me encheu de novo, que as pessoas me enchem, mas vai dando certo. Pelo menos muito esperto. E eu resolvi arriscar. Ela falou, vem pra cá, fica aqui 3 meses. A RBS paga o hotel pra você. Se não é certo, período de experiência, você volta pro Rio e vai tentar outra coisa. Eu falei, beleza. Fui pra ficar 3 meses, a princípio, e fiquei 5 anos em Florianópolis. Casei em Florianópolis. O negócio foi sério. Então, de novo, lá cheguei como repórter. E aí passei a apresentador em seguida. E aí também, de novo, como editor executivo e apresentador, que seria o RJTV segunda edição. Lá chama-se RBS Notícias. Depois de um tempo nesse jornal, eu passei para o Jornal do Almoço, que é o RJ primeira edição. Só que lá, há muitos anos, ele é um jornal bem maior. É o jornal principal da RBS, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Estão me ouvindo bem? Então, por exemplo, na época que era a Xuxa, depois a Angélica, a Globo gerava o último bloco do programa da Xuxa e a RBS cortava o penúltimo e o antepenúltimo. Então, o programa da Xuxa vinha normal, primeiro bloco, segundo bloco, e lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele pulava para o último bloco, e aí a gente ganhava esse tempo todo. Então, era um jornal com uma produção bem maior, um jornal com uma cara mais de entretenimento, e aí, de novo, como editor executivo e apresentador, participando ativamente do fechamento, todas as reuniões de produção, fazendo matéria especial para o jornal, que eu acho que é o papel do apresentador. Mas, de novo, chegou uma situação em que eu estava no meu limite. A Florianópolis, se vocês conhecem, é uma cidade maravilhosa, é muito bom morar em Florianópolis, mas é uma ilha, e é uma ilha sob todos os aspectos. Profissionalmente, você chega uma hora que você se vê muito limitado. E eu tinha abandonado o sonho de seguir carreira aqui no Rio, numa emissora maior. Quando deixei a Manchete, fui para o Sul, arriscar minha vida lá. E achei que era o momento de voltar para o Rio. Então, tiro férias na RBS e venho procurar a Alice Maria, a diretora da Manchete, que tinha voltado para a Globo para montar a Globo News. E quando eu vi a Globo News no ar, eu falei, puxa, Alice, diretora, canal só de notícias, o primeiro canal só de notícias, não posso imaginar um paraíso maior para mim. Né?